É, boa tarde, professor Júlio, né? Eu sou a professora Maria Boa Gisele, tarde, formadora de professora. História. Hoje é dia 22 de setembro, né? Nós estamos iniciando a gravação do momento do diálogo formativo, que faz parte do acompanhamento do estágio probatório. Nosso objetivo aqui é promover um diálogo construtivo sobre a prática, valorizar os avanços, refletir sobre algum ponto de atenção, aprimoramento, e eu gostaria que ficasse à vontade para compartilhar as percepções, porque esse espaço é seu também. Então, a gente vai construindo esse diálogo a partir da normativa aqui que o governo nos deu, né, que é o planejamento diálogo informativo. Eu coloquei que são 5 momentos. Nós não vamos fazer eles detalhadamente, porque nós temos poucos minutos, então não dá para fazer bem detalhadinho. Então, a gente vai direto para aquilo que conseguiu se evidenciar dentro ali do seu planejamento e da sua prática. Certo, prof? Sem problema. Ok, então. Então, aqui eu fiz um resuminho da prática, que descrevia a participação da agente educacional, né, que tu colocou ali, coloquei a observação do seu planejamento, que tu demonstrou ali trabalhar com cultura de paz, trabalhar com uma situação que foi descrita no conselho de classe, que é uma situação da turma, né, que é uma turma mais agitadinha e tudo mais. E dentro dessa ideia, né, busquei lá na rubrica qual era o elemento da rubrica que nos ajudava a fazer a avaliação dessa prática e desse planejamento. Então, a tua prática, o teu planejamento se situa aqui na parte do nível 3, né, porque ele menciona a habilidade, comenta os alunos o principal aspecto do conselho de classe que foram indicados, desenvolve a habilidade indicada ali dentro da condição que tu escolheu a cultura da paz e o setembro amarelo, né? Estabelece uma relação com os combinados de conselho de classe e trouxe um agente educacional para trabalhar em as instâncias colegiadas, né? Escolheu uma delas, o apoio de outros agentes da escola, que é a letra B. Então, em virtude disso, ficou ali no nível 3, né? Para combinar exatamente com o que a rubrica estava solicitando. Prof, então agora nós temos algumas questões. Primeiro, quero parabenizar, né, o teu trabalho ali com o sexto A. Então, assim, foi muito jóia o que tu fez com eles, né, o nível de alinhamento, tu resolvendo ali a questão do conselho de classe e o que eles tinham como problema, né, para ser solucionado, que é a indisciplina, é o bullying, né, o diz que né, de um coleguinha para o outro. Então, essas pequenas ocorrências em sala de aula que realmente atrapalham o clima escolar e o momento da aprendizagem. Então, tu fazer essa articulação com um tema que tu já tinha trabalhado lá de arte, muito interessante, né? Eu fiquei assim, pena que só dá para ver 15 minutos da aula do professor, né? Que gostaria de ter visto mais. E aí, Ai, prof, meu Deus. dentro de pois é, dentro de tudo que tu planejou e tu conseguiu pôr em prática ali, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho quais são os pontos fortes, aquilo que tu achou assim, nossa, aquilo que eu planejei, eu consegui fazer, né? O que que tu mais achou interessante dentro da tua prática, prof? Professora, você me ouve bem? Tem hora que eu acho que demora o retorno, mas você me ouve bem? Tá. Na verdade, eu fico até sem palavras, mas eu fico grato pelas suas palavras e colocações, mas nada do que eu planejei deu certo. Eu vou ser assim, bem sincero, foi assim, eu tive que fazer, na verdade, aquilo que a gente, foi tudo no improviso, querendo ou não, porque eu tinha me organizado de um jeito, mas aí veio a prova Paraná, e aí eu tive que mudar os planos, né? E na sexta-feira foi feita uma atividade diferenciada para os alunos, então levaram eles para o ginásio de esporte.
Só que eu tinha essa atividade para fazer, então eu tive que arrebanhá-los novamente. Então, não consegui pegar a sala inteira, consegui pegar alguns. A escola estava em reforma, então intercalava eu falando com o barulho da reforma. Então, isso me atrapalhou muito. Eu fico muito incomodado com essas coisas. Apesar de não transparecer tanto, isso me incomoda demais, porque aí fica aquele barulho, aquele calor, e aí eles, né, eles até prestam atenção, eles até participam, só que não é do jeito que eu tinha pensado. Que bom que eu consegui executar, mas não era assim, da forma que eu tinha pensado, e eu estava com medo de não ter entendido a atividade, né? Porque eu tinha pensado em algo, eu já tinha pensado na turma, mas aí na hora não deu certo, teve que ser com essa turma mesmo, né? E aí eu fiquei meio assim receoso. Colocando isso, o que foi feito ali foi muito bem aproveitado, tanto por mim quanto por eles, né? Foi algo assim que eles entenderam. Eu já tinha feito algo parecido lá no começo do trimestre, agora do terceiro, quando falou novamente da cultura da paz, e agora eu retornei por causa do Setembro Amarelo. E realmente esse envolvimento deles, do participar, do escutar, isso foi bem interessante. Eu achei que eles não iam se importar muito, porque era um assunto assim que para eles assim não tem, eles não tinha muito a ver. Talvez se fosse numa escola integral que tem um projeto de vida em todas as séries, eles talvez faria um pouco mais sentido para eles. Como eu fiz numa turma de regular, eu acho que faltou um pouco mais disso. Então, na verdade, é um assunto que a gente fala no dia a dia, né, nas nossas conversas, mas que nesse momento ele aparece com um teor pedagógico. Aí é diferente, né? Mas tudo é aprendizado, mas foi difícil. Foi difícil, olha. Então, tu tirou de letra, prof. Tu já tá sabendo ter carta na manga. E com toda essa situação que tu acabou de relatar, isso é bom, porque daí já fica gravado, né, os enfrentamentos que a gente tem no dia a dia. Uma Sim, situação que eu coloquei aqui, pode terminar. não, eu até Uma colocar que eu das tinha situações. conversado com o pessoal do Grêmio para ir, só que eles também estavam envolvidos nessa atividade pós Prova Paraná, então eles também não puderam. E já era o último dia, e foi o dia todo. E aí eu trabalhando em duas escolas, eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí teve que fazer o que dava certo naquele momento. Foi o que deu para fazer, na verdade. Mas funcionou, professor. Então, assim, agora entendendo, né, tudo que tu acabou de contar pra gente aqui, eu já percebi aqui que, né, tivesse tudo ocorrido da forma que tu planejou, talvez esse ponto de atenção que eu coloquei aqui nem tivesse passado por, né, nessa discussão. Que é a questão assim, em determinados momentos ali na gravação, tu vai falando com eles, né? Tu vai citando situações, pedindo para eles se envolverem, tu vai colocando para eles quais são as instâncias, depois tu fala sobre a cultura de paz, coloca sobre as dificuldades da sala de aula, tu vai soltando os assuntos, né? E eles vão confirmando ali com a cabecinha, percebo, né, que eles vão fazendo isso, mas principalmente você pergunta assim para eles, não é isso mesmo? Né? Você pede a validação deles para a tua fala. Aqui eu sugiro, né, que é um ponto de atenção para a gente aproveitar o momento para engajar, né? Em vez de perguntar, não é isso mesmo, dizer, fulano, o que que tu diz sobre isso? Tu inicia a frase e deixa que um outro aluno continue aquilo que tu falou. E ao mesmo tempo tu aproveita para dar uma poupada na garganta, né? Para que eles engajem. Então, mas agora vendo toda a dificuldade que tu teve que buscar aluno, trazer para a sala de aula, eu compreendi realmente que não dava nem para pensar, né, nessas possibilidades de engajamento nesse momento você está, né, apavorado para cumprir ali a meta. Então, assim, prof, ficou muito joia, ficou muito legal o teu trabalho, né? Infelizmente, aí o Grêmio não pôde estar contigo para tu conseguir cumprir para ir para o nível 4, né? Mas isso é uma situação que dá para a gente ver na próxima prática que vai funcionar.
Na parte do enriquecimento, que é um dos últimos itens aqui da minha pauta, assim, eu não sei se já terminou o trabalho com eles, ou você ainda vai continuar dentro desse trabalho na semana, ou com a outra turma e tudo mais. É, indico que já que tu fez ali no quadro, ficou legal, mas ali apaga, né? E que se der, né? A escola está passando por reforma, então se der para fazer frases, fazer mural, ou então mesmo mural digital, se não der para fazer físico, para colocar esse material que eles discutiram e utilizar como uma carta compromisso. Ou em forma com os desenhos que eles estavam fazendo, que tu já estava trabalhando com isso, ou em forma de texto, valorizando o trabalho deles e, ao mesmo tempo, divulgando para as outras turmas, sabe? Essa questão, assim, daquilo que eles já chegaram na conclusão da cultura de paz que eles desenvolveram. Então, é a minha sugestão para o trabalho. E, por último, temos um combinadinho para o nosso encontro da semana que vem, né? Então, que na próxima semana, quando for o momento de socializar a sua prática, você trouxesse um feedback deles, o que eles disseram sobre a prática, ou o que mudou na turma, se já deu para sentir uma diferença, né, dessa cultura de paz, ou eles ainda estão em processo e como que eles perceberam a atividade, né, um olhar do aluno. Acho que é isso, professor. Podemos manter esse combinado? Podemos sim, amanhã eu já vou ter aula com eles, eu vou fazer esse levantamento aí, vamos ver o que eles vão lembrar, mas faço sim, uma boa observação, eu não tinha pensado. É o pós, né, pós-atividade, porque na verdade eu a retornei, eu já tinha passado por ela, eu retornei para ver se casava com o momento, com a situação, mas eu vejo assim, converso assim com eles, eu vejo o que eles me falam. E às vezes não é útil, tu não pode fazer para essa turma, mas pode guardar aí essa cartinha para uma próxima, né? Porque é uma situação de a gente montando um banco de dados de atividades que podem ser feitas. Então, não necessariamente eu tenho que fazer agora, prof, sabe? É algo assim, para incrementar Sim. e para divulgar mesmo, porque foi um trabalho muito bem feito, né? Então, dá para ir acrescentando elementos para divulgar para o restante da escola, né? Dessa carta compromisso, e ao mesmo tempo é uma cobrança deles que continuem cumprindo o que eles prometeram, né? Ali, da ideia de melhorar enquanto alunos, enquanto estudantes, para um respeitar a aprendizagem do outro e melhorar o clima escolar. Então, prof, eram os apontamentos que eu tinha, né? Então, a questão do ponto de acerto, o ponto frágil ali, que daí a gente já percebeu os motivos, e um combinadinho para a próxima segunda. E gostaria de ver se tu tem mais alguma coisa a acrescentar, mais alguma pergunta, alguma situação. Pode ficar à vontade, que nós estamos nos últimos minutinhos. Na socialização, eu comento também, igual estou te relatando, eu relato também na semana que vem para os colegas todas as desventuras, ou falo realmente só o que aconteceu mesmo? É porque Quem eu não quiser, fiz vamos. da outra, na primeira. É que no primeiro não Não, deu prof, fique à tempo, na primeira vontade. atividade. É o que tu Ah, sentir no tá. momento ali, tá? Fique à vontade. Se tu achar que naquele momento dá tempo, porque nós vamos ter um programinha, né? Então, se tu vê que no programinha vai Ah, dar para você falar mais, aí você solta o coração. Se você achar que é um momento de você reduzir, né, a tua fala, mas só não esquece de trazer essa visão do aluno no final, né, para fechar além da prática. Certo, prof? não, tudo bem. Faço sim. Então Tudo tá. bem, Então é revejo isso, com professor. eles. Aham. Eu agradeço, né, a tua presença, a participação, nossa conversa. Assim, estamos abertos a questões, a perguntas. Eu consegui te colocar lá no grupo, né? Então agora. E sempre que tiver questões, pode colocar no grupo, assim que possível a gente responde, tá? E aí, em nome da equipe, te agradeço, né, pela participação no estágio probatório, que tudo corra bem durante esses próximos meses. E estamos aí. Uma boa semana, um bom trabalho, né, para ti, que hoje é Igualmente, só segunda e nós temos igualmente. os outros dias pela frente. E até Ah, segunda, professor.
Tá. Professora, você vai Tchau. mandar o link Pode falar. dessa. Vai Vou, mandar vou para eu mandar o link, postar lá aham. no formulário? Sim, no Ah, então você vai planejamento, junto devolver para mim. embaixo naquele. Isso, Sim, planejamento. exatamente. Isso, Então tá aham, bom. pode deixar. Assim que ele chegar de volta para mim, eu Então tá. nomear, eu já tenho caminho, professor. Até mais. Beleza, então. Tchau, Tchau, tchau. boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau.